Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos continuar falando da SAF aqui, trazer para vocês toda a atualização do que vem acontecendo, né? Algumas brigas de bastidores, vocês vão entender o porquê das aspas, também algumas informações que saíram, tantas outras que saíram também no dia de hoje. A gente vai comentar aqui também sobre algumas entrevistas, algumas falas e algumas desavenças que a gente pode comentar aqui, se é isso mesmo, beleza? Mas antes de seguir, se inscreve no canal, dá like, compartilha, comenta, ajuda a gente a chegar a 8 mil inscritos. Estamos rumos a 10 mil. O caminho é longo, mas é prazeroso. A gente vai chegar lá com vocês do outro lado, sempre vai ajudando a gente, vai ser mais fácil ainda. Então, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta e ajuda a gente aí, beleza? Vamos lá, vamos começar o vídeo aqui. Vai ser muito face to face, né? Eu com vocês, mas a gente vai trazer algumas coisas na tela também aqui para trazer mais informações também, apimentar um pouco mais o debate, beleza? Vamos lá. Começamos no dia de hoje com algumas coisas, né? Algumas novidades. No dia de ontem teve algumas postagens em relação à entrevista do Bruno Rodrigues ao GE, né, a Camila Souza, onde a Cobra Coral Participações respondeu com a nota. Isso existiu ontem, no dia de ontem, existiu essa resposta, né? Então, todo mundo aí sabe que a Cobra Coral Participações é a empresa que está encabeçando a SAF de Santa Cruz, né? Então, vou até colocar na tela. Não sei se vai ficar bom para todo mundo ver, mas enfim, vou colocar aqui para ficar só para elucidar um pouco mais o debate, tá? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Tá na tela. Aí a Cobra Coral Participações tá bem pequena, né? Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto, acho que agora foi. Pronto, a Cobra Coral Participações, ela soltou uma nota rebatendo algumas informações do Bruno em relação à matéria que ele fez na Camila Souza, né? Para quem não sabe, no dia de ontem também teve uma matéria do Bruno a Camila Souza, onde ele fala alguns pontos em relação à SAF, onde tem algumas perguntas e respostas aqui entre o mandatário Coral e a repórter Camila Souza. Inclusive, ele fala sobre que a SAF, que não tem ameaça à SAF, e que esse processo é um processo muito novo e tal, começa aquela mesma conversa de sempre, porque esse processo não tem volta e sou muito cobrado, então, enfim, ele está falando aqui o que, novamente, já vim falando outros dias, né, voltando aqui o assunto, porque eu não vou focar tanto nisso aqui, porque vocês estão cansados de ouvir já diversas falas sobre o momento da SAF, e essa reportagem que está na tela para vocês, ela foi rebatida por essa nota da Cobra Coral Participações, onde a Cobra Coral trouxe algumas estranhezas, né? Mas por que, no momento assim inicial, surge uma euforia? Eita, Bruno dizendo que a culpa é dos investidores. Aí os investidores, não, o Bruno mandou hoje só. E fica esse negócio de um lado para o outro, de um lado para o outro. Quando você para e pensa, será mesmo que o Bruno seria tão ingênuo de dizer que enviou há semanas ou enviou há tempo essa lista e não foi respondido? Será que o Bruno seria ingênuo a esse ponto? E será que a Cobra Coral Participações também responderia sem falar com o Bruno? Então, os caras estavam aí semana passada, semana retrasada, não falha a memória aqui. Então tem coisa que eu estranho. Tem coisa que eu paro e penso, poxa, o Bruno não seria ingênuo de falar uma inverdade. De falar uma inverdade com a Camila. Não seria ingênuo isso. Então tá aqui, a Cobra Coral Participações rebateu isso ontem à noite, e hoje no programa que o Bruno deu entrevista, nenhum assunto foi tocado, Santa Cruz não replicou nenhuma nota, o Bruno também não falou nada, e ficou por isso. Então, eu entendo que existem algumas precipitações no diálogo, mas também parece que tem algumas coisas que são encaixadas para acontecerem. Isso também vai me deixando por dentro e de uma analogia um pouco mais sincera da coisa. Também eu não posso dizer que está todo mundo orquestrado, que é um teatro, não tenho como afirmar isso aqui para vocês. Mas seria muita ingenuidade do Bruno fazer uma afirmação dessa em entrevista e sabendo que a Cobra Coral Participações iriam se defender, né? Bruno está na política desde 1990. Bruno não é garoto. Ele não iria cometer uma gafe dessa. Aí, quando a gente vai
fazendo, desbruçando, olhando as coisas, a gente se depara com algumas outras coisas, né? Declaração do Márcio Cadá, ele fala aqui, ó. Agora, acho que agora ficou claro que eu nunca fui o problema. Só percebi antes que de todo mundo onde o problema estava. Então, o Márcio Cadá já dá uma alfinetada aí em relação ao Bruno. Aí o Irã responde. O Irã e o Márcio eram investidores na Cobra Coral Participações. O Márcio saiu e o Irã continua, né? Aí o Irã fala: não, Márcio, parte do problema foi você sim, que saiu do seu profissionalismo habitual e transformou esse negócio em um culto à sua personalidade. Se o Bruno e o Vitor Pessoa de Mello, presidente do Conselho Deliberativo, sofrem lá com as pessoas abnegadas e empresários de fora do Conselho, daqui você ainda finge dar as cartas. Feio isso. Márcio responde: continuo te admirando e torcendo pelo seu sucesso. Temos personalidade diferente e sempre respeitei nosso acordo. Isso jamais foi sobre minha pessoa. Sempre foi sobre o Santa Cruz, time que aprendi a amar e me apaixonei pela torcida. Não faço parte da SAF, mas torço muito para que dê tudo certo. Mas lembre-se, nem tudo na vida é política. A verdade deve sempre prevalecer. Abraço e boa sorte. Então, tudo se encaixa no meu contexto, no meu contexto de visualização do que está acontecendo no Santa Cruz. Parece que o Santa Cruz hoje se tornou, vamos falar, uma galinha de ouro. Uma galinha de ouro que nunca foi ouro, né? Porque o Santa Cruz realmente, anos e anos aí, vivendo o ostracismo do futebol. Porém, a torcida nunca conseguiu usufruir desse ouro. Essa é a realidade. O torcedor nunca conseguiu sequer sentir 1% desse ouro. E isso, por mais que a gente entre num contexto de SAF e melhoria no Santa Cruz no todo, esse contexto ele precisa ser levado muito a sério pelo torcedor. Não entrar nessas euforias. Não comprar lados é importante. Ah, sou time Cadá, sou time Bruno, sou time Irã, sou time Vitor. Não existe isso. O único lado que deve ser comprado pelo torcedor é isso aqui. Ó. É esse lado aqui. O único lado que tem que ser comprado pelo torcedor é esse lado aqui. Porque se não for isso, se torcedores começarem a se degladiarem entre si, se degladiar entre si é bom, mas se degladiarem por conta de A ou B, e isso aqui não prevalecer, acabou. A gente não pode perder o nosso discernimento focado no futuro disso aqui. Não adianta comprar lado de Bruno, não adianta comprar lado de Cadá, se isso aqui ficar como secundário. O que a gente precisa entender é que essas falas não parecem ser falas ao vento. Parecem que as coisas estão encaixadas e um fluxo de mensagens existe. É o que parece. Se é isso, a gente não consegue afirmar, mas é o que parece. O fluxo de mensagem, a forma, o modus operandi, tudo isso parece que tem uma forma e tem um objetivo. Esse objetivo a gente precisa aguardar, e a gente vai ter que aguardar, porque a gente precisa sair desse buraco chamado Série D. E a torcida está cansada de sofrer. Não adianta, comigo não tem negócio. Comigo não tem negócio. Conversa no ouvido, conversa particular, não tem negócio comigo. O meu único objetivo é esse aqui, ó. Então, isso aqui tem que estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Para depois eu pensar em mim. Aí eu vou estar em nono, décimo segundo, 13º, 14º. Aí quando chegar lá em 100, aí eu vejo. Beleza? Mas é isso. É inegociável a minha postura enquanto para isso aqui, ó. Tá? É inegociável. Não adianta. Então, o que eu estou falando é o que eu acho e é o que eu percebo que está acontecendo. Se vocês pararem e entenderem o workflow do que vem acontecendo, as declarações, a forma, tudo isso parece que tem um objetivo. E o objetivo a gente vai ter que aguardar para poder a gente ter uma ideia do que realmente vai acontecer. Eu acredito que a SAF vai sair. É essa a minha visão. Eu acredito que a SAF vai sair. Eu acho que tudo isso está girando em torno para a SAF sair. É essa a minha visão. Talvez não seja esses investidores, talvez esteja uma mudança no quadro de investidores. Pode acontecer. Mas, no meu ponto de vista, a SAF, ela, como o Bruno já falou, caminho sem volta. Mas esse caminho
ele precisa ter um horizonte o mais breve possível. Bom, torcedor, trouxe uma análise aqui, basicamente, do que eu estou acompanhando, do que eu estou conversando, do que eu estou analisando. Nada pode ser descartado nesse momento. É um momento que a gente precisa estar sempre priorizando o Santa Cruz. É isso. Não adianta priorizar Bruno, não adianta priorizar Cadá, não adianta priorizar Irã, etc. Temos que priorizar o Santa Cruz Futebol Clube. Essa tem que ser a maior prioridade, porque o Santa Cruz precisa da gente para sobreviver. É isso. Até a próxima. Muito obrigado a todos. Valeu.